Pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Uma noite abençoada para todos nós, nessa noite de sexta-feira. Hoje, dia 10 de fevereiro de 2023, que o Senhor venha falar conosco, que essa palavra seja um pouco de refrigério para esse dia, para essa noite, ao seu coração. Sobre os projetos do canal, projeto de aconselhamento, mentoria, projeto Pão da Vida e projeto Meu Deserto, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp aqui embaixo, que eu te responderei com mais detalhes e informação sobre cada um desses três projetos. A palavra de Deus, ela diz assim, a nossa meditação nessa noite vai estar lá em Daniel capítulo 3. Faremos a leitura no versículo de número 19, diz assim a Bíblia. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se em si o seu aspecto, o seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, e falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. O relato bíblico aqui nos mostra que Nabucodonosor ele fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, era uma estátua bem alta, bem grandiosa. E ele mandou reunir todos os príncipes, os prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, todo mundo que tinha alguma relevância no reino da Babilônia. E ele ordenou que quando o arauto proclamasse, apregoasse em grande voz e falasse ali a todos os povos e línguas, e quando fosse tocada uma buzina e flautas e harpas, todos deveriam se prostrar diante daquela estátua, todos, e dizer: ó rei, viva eternamente, rei Nabucodonosor. Isso era uma regra que foi estabelecida, foi um edito, foi uma loucura de Nabucodonosor, uma pessoa que não conhecia Deus e que se achava um Deus, era isso que ele se achava. Porém, dentro desse cenário, dentro desse contexto, havia ali alguns servos de Deus. A Babilônia, ela tinha aquilo que eles chamavam na época de cativeiro intelectual. Eles invadiam um país, uma nação, um povo, um reino, e eles levavam ali as mentes mais brilhantes, as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais cultas, as pessoas mais relevantes, os príncipes. E não foi diferente quando eles invadiram o reino de Judá. Dentre os príncipes, os intelectuais, os sábios que foram levados, foi levado Daniel e seus companheiros. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que tiveram seu nome trocados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. No que esses três jovens, ouvindo e vendo todo aquele alvoroço, aquela situação de que quando se tocasse a harpa e se gritasse, teriam que se dobrar diante de Nabucodonosor, eles não se prostraram. Perdão, irmãos, eles não se dobraram e eles se mantiveram em pé, não se dobrando àquela estátua, não se encurvando a um outro, entre aspas, um outro Deus, porque não era de forma alguma uma divindade, eles reconheciam que só existe um Deus, e isso fez com que eles viessem a parar naquela fornalha de fogo ardente. A gente conhece a história. Agora, o texto, no versículo 19 do capítulo 3 de Daniel, ele, para mim, é um texto bem intrigante, interessante, porque a ira de Nabucodonosor foi tão grande que ele mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E isso aqui é algo impressionante. Às vezes a ira do adversário é enorme contra as nossas vidas, contra a nossa casa, contra o nosso lar, contra a nossa história, contra aquilo que Deus, o projeto de Deus para a nossa vida. E o inimigo, ele se enfurece de uma forma, e o Senhor às vezes permite. Deus permite. Deus não perdeu o controle. Não é porque o adversário está querendo enfurecidamente destruir que Deus possa, de repente, impossibilitar isso. Tem vezes que ele vai impossibilitar, mas tem hora que não é que ele vai deixar que o inimigo destrua, mas tem horas que ele vai deixar com que sejamos lançados nas fornalhas da vida, com que venhamos a passar pelas fornalhas da vida. E o pior, que às vezes a fornalha não está tão quente. Às vezes a fornalha não está quente. Eu costumo dizer o seguinte: quando passamos por situações e nós não decidimos tomar um posicionamento, Deus permite com que a fornalha que está morna, que está quase uma estufa, uma sauna, onde você está ali sofrendo pouquinho, né? A gente sofre por desidratação, a gente não sofre pelo calor, né, da aprovação. O calor, a aprovação está ali, mas dá para suportar.
E aí o Senhor vai permitindo com que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais. E às vezes as coisas pioram na nossa vida. Às vezes as coisas acontecem de uma maneira a promover em nós um desejo de buscar, a promover em nós um desejo de se encurvar, um desejo de procurar a face de Deus, de buscar de Deus um direcionamento, de ter sede novamente da presença do Senhor. Então a fornalha, ela se aqueceu 7 vezes mais do que eu costumava aquecer. Ela foi aquecida. E tem luta que está acontecendo na tua vida que está piorando, porque Deus está permitindo com que aconteça assim para que você tome um posicionamento. Para que você veja a presença de Deus na sua vida, para que você esteja nessa prova com um quarto homem dentro da fornalha com você. Havia ali um quarto homem, nós sabemos que era o próprio Senhor. Então, essa provação, ela às vezes vai sim piorar, ela às vezes vai sim tomar um rumo diferente, as coisas vão ter agravos, e os agravos vêm, são necessários, porque Deus não vai permitir que você fique ali, numa estufa. Não vai permitir. A estufa, ela não queima. A provação, existem alguns níveis de provação que nós até nos acomodamos, nos acostumamos. É confortável. E sim, uma das formas de Deus nos tirar dessas provações é permitindo com que elas sejam agravadas, é permitindo com que a fornalha se aqueça 7 vezes mais. Sim. Diversas vezes na minha vida eu tive 2 possibilidades. A primeira, tomar um posicionamento e me posicionar com um não, com uma posição firme que Deus já tinha me revelado. E a outra possibilidade, a segunda, que normalmente era a que acontecia, era eu não me posicionar e as coisas acontecendo de uma forma a piorar, ao ponto em que eu chegasse ali no meu limite. E quando eu chegava no meu limite, quando a fornalha estava aquecida 7 vezes, aí eu clamava, aí eu me posicionava, aí eu vivia o milagre. Mas não era necessário. Se eu estivesse lá na frente, tomado uma postura, tomado uma decisão, claro, aqui saindo desse contexto, porque eles não tiveram outra opção, eles se posicionaram antes, mas mesmo assim pararam na fornalha. Mas o que eu quero dizer é que algumas lutas elas pioram e aquecem a fornalha assim 7 vezes mais, porque nós não nos posicionamos. E aí os agravos vêm. Aquilo que de repente não estava nem na agenda de Deus para acontecer, começa a acontecer. É Deus nos levando para a fornalha. É Deus permitindo com que ela esteja sendo aquecida 7 vezes mais. E aí Deus, ele vai tirar você da estufa, e aí sim você vai viver uma situação de provação. E aí sim, nós chegamos no nosso limite. Somos confrontados com a nossa conduta, com a nossa postura, com as concessões, com as permissões, com as brechas, com tudo aquilo que permitimos, com tudo aquilo que facilitamos para que as coisas piorassem. Aqueles servos viveram aquela experiência dentro daquela fornalha. Eu sei que a fornalha tá queimando aí. Imagino. Eu imagino. E tem momentos da nossa vida que nós passamos por isso. Mas Deus não deixou eles morrerem ali naquela fornalha. Deus não permitiu que aquela fornalha fosse o fim da trajetória daqueles 3 homens. Essa fornalha não é o teu fim. Essa fornalha não é o ponto final. Essa fornalha não é o fim do seu processo. É permissão de Deus. Ele está contigo nela. Ela aqueceu muito mais do que você imaginava, do que você desejava. Mas você não está prostrado nessa fornalha. Eles caminharam na fornalha. Eles caminhavam. Nós prosseguimos no meio das provações. Nós não ficamos parados. Nós não ficamos deitados. Nós não ficamos acomodados. Nós caminhamos. Nós prosseguimos. Eles viveram um milagre com o Senhor e saíram dali. E ficou provado para todos que só havia um Deus, e não era Nabucodonosor. Era o Deus daqueles 3 homens que entraram na fornalha, mas estiveram naquela fornalha, juntos com o seu Deus, o 4º homem que ali estava também. Deus está contigo, meu irmão, minha irmã. Deus está com você nesse duro processo. E na hora certa, Ele vai te arrancar. Ele vai te tirar dessa fornalha.
Descansa teu coração. Descansa a sua mente. Permita com que Ele tire toda a ansiedade, porque essa aprovação, ela tem um fim. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite de sexta-feira. A paz de Cristo.